Bem-vindo ao Advo Jurídico. Hoje nós vamos ensinar como criar um processo do zero. Aqui, na barra lateral, eu cliquei em processos. Vai abrir uma listagem com todos os processos cadastrados. Caso seja a sua primeira vez dentro do Advo, não vai aparecer nenhum processo cadastrado ainda. Clico em adicionar e ele vai aparecer essa tela para eu fazer o cadastro do meu processo. Se ele tiver um CNJ, um número, do processo, eu insiro aqui. Caso ele seja um processo administrativo, eu posso estar colocando o número do processo aqui. A data de abertura é a data que eu estou cadastrando o meu processo, mas eu posso estar modificando essa data também. A data de encerramento é só apenas quando o processo ele é finalizado. O honorário fixo e o honorário percentual são campos para a gente inserir caso seja necessário a gente informar alguma questão diferenciada aqui nesse processo. O status do julgamento, se ele não for julgado, julgado parcialmente, julgado improcedente, a gente pode estar colocando essa informação nesse campo. Essa etiqueta a gente pode estar inserindo quando nós temos um processo que precisa de uma atenção mais diferenciada. Pode ser um processo prioritário. Nós colocamos duas etiquetas aqui, cliente importante e prioritário. Nesse mais eu posso estar inserindo qualquer outra informação que eu deseje. Eu vou colocar aqui cliente importante. Se eu já tenho esse cliente cadastrado lá na página de clientes, eu posso só selecionar aqui. Caso eu não tenha esse cliente já cadastrado no Advo, eu vou clicar no mais e vou inserir esse cliente. Aqui ao lado nós temos a qualificação do cliente. Da mesma forma, se não tiver cadastrado a qualificação, é só clicar no mais e inserir. Qual será a parte adversa? Qual será o advogado? Qual a equipe desse processo? Lembrando que esses campos eles são úteis na questão de configurações do usuário, que esse usuário pode vir. Se ele estiver na equipe do processo e ele tiver cadastrado lá nas configurações do seu cadastro de usuário, que ele vai ter acesso apenas aos processos em que ele participa, ele só vai ter acesso aos processos que ele está aqui como equipe ou como advogado. E vamos inserir as demais informações. É interessante mencionar que aqui no local físico, nós vamos inserir aonde está esse documento fisicamente no meu escritório. Em alguns escritórios, eles fazem a separação por gavetas, por armários, então aqui você pode estar inserindo aonde de fato está esse processo dentro do seu escritório. Aqui eu vou colocar como gaveta inicial. Nesse campo de observações, eu posso estar inserindo observações referente ao meu processo, que eu quero que todo mundo tenha acesso. Aqui embaixo, eu vou inserir as movimentações do meu processo, o caminho que esse processo vai percorrer para que o meu processo seja acompanhado adequadamente. Podemos colocar solicitação de documentos. Aqui ele já vai me dar o prazo até quando eu vou ter que fazer essa etapa processual, que eu já cadastrei previamente quando eu criei essa etapa processual. Eu já coloquei uma data de prazo. Vamos supor que a gente não tem uma etapa processual. Eu vou clicar aqui no mais e vou cadastrar a minha etapa processual. Aqui eu posso colocar os usuários responsáveis, o processo situação, como ele se encontra quando está nessa etapa processual, o processo status de julgamento da mesma forma. Eu vou permitir alterar o prazo na movimentação do processo? Se sim, é só marcar. Se não, eu vou deixar em branco. Etapa sem prazo. Algumas etapas elas têm datas diferentes. Ela pode demorar pouco tempo ou então ela pode se estender por mais tempo. Então a gente pode estar colocando a etapa sem prazo, que faz com que essa etapa processual ela nunca fique em atraso. Aqui seria se ela está ativa ou não, pode ser que em algum momento essa etapa processual que foi cadastrada, ela não sirva mais para o cotidiano do seu escritório, então você pode estar desativando.
A gamificação é quando um usuário do seu ambiente Advo, ele conclui uma etapa processual. Qual a pontuação que ele vai ganhar? Ele vai ganhar individual ou de equipe? Se eu colocar equipe, então aqui em cima no usuário tem que ter mais de uma pessoa, que dá a entender que todo mundo que tiver vinculado a essa etapa processual vai receber essa pontuação, independente de quem concluiu. Aqui eu vou inserir a pontuação quando esse meu usuário conclui essa etapa processual com antecedência. Eu posso colocar 10. Quando ele faz no prazo, eu posso colocar 8. E quando ele faz atrasado, eu posso colocar 5. E salvo essa etapa processual. Aqui no motivo da etapa processual, nós podemos inserir algumas informações referentes a essa etapa processual. Algum aviso para o usuário responsável, talvez. Nós temos essa opção de marcar esse processo como um processo sigiloso, que significa que apenas algumas pessoas autorizadas terão acesso a esse processo. Então, a gente pode estar cadastrando os usuários que podem ter acesso a esse processo sigiloso. Se qualquer pessoa pode estar visualizando esse processo, é só não marcar essa opção. E agora nós temos, nesse botão salvar e voltar para a listagem, eu posso estar salvando o meu processo e ele vai voltar lá para a listagem, onde eu posso estar fazendo outra atividade. Se eu salvar e cadastrar um novo processo, ele vai salvar esse processo que eu estou e vai abrir uma nova tela para eu cadastrar outro processo. Ou seja, quando eu tenho que cadastrar vários processos ao mesmo tempo, esse seria o primeiro de vários. Salvar e ir para o processo. Ou seja, ele vai abrir novamente esse processo que eu estava cadastrando e sempre vai abrir nesse formato de visualização, sem eu precisar de fato editar. Aqui nós temos algumas abas, que é a de anexos, fichas, recebimentos e pagamentos. Ou seja, todas as informações que eu quiser inserir de financeiro vai ser nessas duas abas. Se eu quiser criar uma ficha personalizada, eu vou adicioná-la aqui. E se eu quiser anexar, por exemplo, algum documento desse processo que eu digitalizei, algum documento do meu cliente que eu não tenha cadastrado no próprio cadastro do meu cliente, eu posso estar inserindo aqui. Desse lado, nós temos as movimentações que eu acabei de iniciar, né? A primeira etapa processual que eu fiz é a solicitação de documentos. Aqui fala a data, o horário que eu fiz e eu posso estar incluindo alguma observação ou posso já movimentar esse processo. Do lado nós temos as atividades, caso eu queira cadastrar uma atividade para esse processo. A aba de atendimentos, caso eu tenha algum atendimento já cadastrado nesse cliente. Andamentos, quando vierem os andamentos referentes a esse processo, eles vão aparecer aqui. Da mesma forma, as publicações, e aqui eu posso estar inserindo as anotações que eu desejar para esse processo. E elas vão ficar todas aqui. Então é isso. Qualquer dúvida, vá na página de treinamentos que fica na barra lateral à esquerda e assista os outros vídeos relacionados a questões específicas dentro do processo.